Senhor, meus irmãos, deixe sentar, por favor. Dá para acender a luz para mim, por favor? Obrigado. Tô ficando cegueta. Velhice, né? Um pouquinho mais de retorno para mim, que 50 centavos aqui desse retorno. Não precisa ser R$1 não, 50 centavos já resolve. Oi? Obrigado. Tô ficando velho, né? Velho. Um problema. É meu último período com vocês, né? Me senti o Jô Soares agora. Eu trabalhei muito para ouvir isso daqui. Ai. Pode tocar, Jack. Nós estamos falando... Não sei se você percebeu que os primeiros 2 dias o reverendo Hernandes falou sobre Jesus. Ele investiu 2 dias falando sobre a pessoa de Jesus. E eu estou dando continuidade. Porque isso chama cristologia e depois da cristologia se manifesta a eclesiologia. Então de Cristo sai a igreja. Então desde quinta eu estou com a missão falando sobre igreja como organismo e organização. Tem sido uma desconstrução, construção, tem sido um caos para alguns desviaram já. Tá tudo bem? Não, desviaram do mal, calma. Ontem nós descobrimos, pastor Léo, que alguns são multidão e outros são discípulos, e está tudo bem. Não tem como uma igreja ser feita só de discípulos. A igreja tem que ter as multidões, tem que ter os joios, os trigos. Isso chama igreja. E eu queria começar essa minha fala antes de ler os mesmos textos que a gente está lendo. Vocês já devem saber qual o texto. Mas antes, mais nada, eu queria, se você pudesse, seu bloco de notas, ou virtual, ou físico, escrevesse aí, por favor. A igreja física não é perfeita, mas é saudável. A igreja física não é perfeita, mas é saudável. Por que essa frase, a igreja física não é perfeita, mas é saudável? Simples. Dia 10 de setembro agora eu vou comemorar 20 anos de casado. 20 anos de casado, 22 juntos entre namoro e noivado, né? São 22. Minha esposa deu em cima de mim num culto. Não, tá ouvindo, né? E 20 anos depois, eu posso te dizer uma coisa. Meu casamento não é perfeito, mas é saudável. Eu nunca dormi fora da cama. Nunca dormi no sofá. Nunca. Nunca dormi sem antes resolver pendências. Nunca mesmo. Sem resolver situações. Nunca. Os pais da Alba são pastores presbiterianos. Eu sou filho de pastores. Só que nós tivemos uma boa educação. Não, os nossos mentores, os nossos pais ou pastores não nos pastoreavam na igreja, pastoreavam em casa. Então a gente aprendeu algumas coisas no casamento. Se o meu casamento está ruim em casa, meu ministério está ruim na igreja. Então você imagina 2 jovens casando e tendo que crescer e amadurecer juntos. 20 anos depois eu percebo que estamos longe de ser perfeitos. Mas eu posso dizer uma coisa, eu amo ela mais hoje do que ontem. Se eu pudesse voltar 20 anos atrás e alguém me perguntasse se casaria com ela novamente, eu diria para você, sem titubear, novamente. Por quê? Porque eu descobri que as coisas não precisam ser perfeitas, mas elas precisam ser saudáveis. E tudo que é saudável há perdão. O saudável está correlacionado ao amor. Grite bem alto, amor. Mais alto, amor. Você sabe que a gente tem influência helenista, né? Então a nossa influência vem muito do conceito helenista. Então quando eu falei amor aqui, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é um conceito de amor helenista, né? Sócrates, Aristóteles, Platão, Sêneca, entre outros. É o berço do contexto greco-romano. Então amor para muitos de nós está correlacionado a sentimento. Grite bem alto, sentimento. Mais alto, sentimento. Só que amor não é sentimento. Não pode.
A palavra amor em grego é agapausme, o verbo em ação, que é amor incondicional. Philos, que é amor de pai para filho. Eros, que é amor entre esposo e esposa. Só que esse é o contexto e o tronco helenista. Jesus nunca propôs esse amor para a igreja. Quando Jesus faz uma síntese sobre a igreja e ele olha para um doutor da lei, Lucas 10, 25, ele pergunta para o doutor da lei: o que você lê, o que você entende? Ele diz: eu leio e entendo assim: amai a Deus sobre todas as coisas, teu próximo como a ti mesmo. Jesus olha para ele e diz assim: fazer isso e viverás. Jesus está usando o verbo fazer. E o que Jesus está dizendo é: cumpra esses dois textos de 613 do Decálogo Mosaico. Ame Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Ele não está usando um contexto helenista, ele está usando um contexto judaico. Então, se amor não é no contexto helenista, é judaico, o que significa a palavra amor? Ahavá. Grite bem alto: ahavá. Mais alto: ahavá. Não, tem que ter. Vamos lá? Ahavá. Isso, tem esse sonzinho. De novo: ahavá. Isso. Ahavá, em hebraico, não é um amor com sentimento, é mandamento. Aí nós temos um problema, porque a gente está acostumado a amar porque a gente sente. E o verdadeiro amor ensinado por Jesus não é sentir, é fazer. Vou de novo. Não é sentir, é o quê? Fazer. É daí que a gente tem uma ideia de um problema. Qual é o problema? O excesso de dopamina. Nosso evangelho e nossos relacionamentos são regrados a partir de emoções, não de razão. E o evangelho não trata de dopamina, não trata de emoção. O evangelho trata de razão. Grite bem alto: amor. Quem aqui, eu não sei, já dei esse exemplo aqui das vezes que eu vim, mas eu vou dar novamente, se eu já dei. Você certamente já voou, já pegou viagens dentro de uma aeronave. Não importa se você está na classe, primeira classe, comfort, econômica. Não importa se você está na Delta, American Airlines, se você está na Latam, não importa. Os procedimentos e as informações são iguais. Enquanto a aeronave está taxiando na pista, é aquele momento que se utiliza para dar o quê? Dar o quê? O quê? Então, informação não trata de emoção. Porque informação não vai tocar na sua emoção. Vai alimentar o seu córtex cerebral. É razão. Grite bem alto: razão. Então vamos lá. Então, enquanto a aeronave está taxiando, vai um aeromoço ou comissário de bordo e fica onde? No corredor, sim ou não? Aí algumas aeronaves, a tela desce, outra já está aí na frente. Então, se você estiver assistindo algum tipo de filme, o que acontece naquela tela nesse exato momento? Para tudo, porque a coisa mais importante vai ser dita. E é umas informações sobre segurança. E começa a dizer: no corredor, em caso de emergência, as luzes se acenderão. Do seu lado direito e do seu lado esquerdo, há portas de emergências. Se você precisar, haverá uma evacuação. Aí ele coloca um colete e começa a informar como o colete pode ser inflado, como isso pode ser utilizado. Ele pega o cinto e diz: olha, o cinto tem que ser assim, assado. É assim ou não? De repente ele chega para o último momento. E por que ele deixa essa informação por último? Não quer dizer que ela é a mais importante, mas a mais relevante. Quando vai terminando, o comissário de bordo olha e diz assim: olha, em caso de despressurização, aí ele pega uma máscara. Máscaras cairão automaticamente. Aí ele faz o símbolo assim, como se a máscara caísse do lugar que fica escondido. Já viram isso, sim ou não? Aí ele diz assim: olha, esse elástico você estica e coloca na sua face. Imagine a Sueli com o filhinho dela e o esposo viajando, e ele sentado, o Belinho sentado do lado, e essa informação está sendo dita assim: olha, em caso de pressurização, máscaras cairão automaticamente. Coloque primeiro a máscara em quem? Em você. Depois, na criança. Por que essa informação está sendo dita enquanto não voa? Pergunta, Jack. Simples. Porque o instinto trata de uma atitude sem amor, porque amor é racional. Depois que essa aeronave decola e chega a 10 mil pés, imagina uma turbulência
e essas máscaras saem em caso de despressurização. Ô Wagner, te faço uma pergunta. Quando essas máscaras caíssem, a quem você colocaria primeiro? Instinto paterno. Na criança. A maioria de nós faríamos isso, sim ou não? Sim ou não, pessoal? Mas o problema está aqui. Como é que a gente faz uma coisa se enquanto a gente estava no chão, foi informado que não era para fazer? E a gente resume essa atitude em amor. Pelo menos eu amei meu filho. Não. Amar não é salvar o próximo. Amar é se salvar primeiro. Em caso de despressurização, quando você pega a máscara e coloca na face da sua criança, você salva ela. Só que a pressão é tão grande, você fica desorientado e você não consegue colocar a máscara. Sabe o que vai acontecer? Seu cérebro vai fritar. Você morre. A criança vive. Porque você colocou a máscara nela. Ela está com máscara, você não. Agora a pergunta que não quer calar. Por que na orientação diz primeiro em você e depois na criança? É que se você obedecesse o princípio do amor, que é racional e instrutivo, salvaria 2, não 1. Então grite bem alto. Igreja, não trata de amar o próximo. Primeiro a mim mesmo. Olha o que a Bíblia diz. Amar o teu próximo? Amar o teu próximo? Nunca dê para os outros o que você nunca provou. Não vai falar nada comigo? Nunca dê para os outros aquilo que você nunca provou. Você sabe por que você não valoriza o que você tem? É simples. É porque você nunca provou isso. Grite bem alto. Eu quero provar. Pessoal, amor trata de racionalidade. Deus amou o mundo de tal... A pergunta que não quer calar é: Ele amou apaixonado, irracional ou racional? Porque quem ama projeta antes. De novo. Deus não estava no céu e dizia assim: e agora, o que eu faço? Não. O cordeiro foi imolado desde a fundação. Porque amor verdadeiro tem projeto. Amor verdadeiro tem planejamento. E é o que Deus tem para nós. Nós precisamos nos mover por amor. Grite bem alto. Amor. Pergunta. Falando ontem o que eu pontuei sobre o pai do filho pródigo. O pai do filho pródigo, o filho chega para ele dentro da casa. Grite bem alto. Dentro da casa. E aí o filho pródigo diz para o pai assim: pai, eu quero parte da minha herança. Ele tinha direito? Sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Quem não acha nada, levanta a mão. Ele não tinha direito. Porque para você ter direito a uma herança, o testador precisa morrer. Hebreus capítulo 12. Só há liberação à herança quando o testador morre. E ele está reivindicando uma coisa que ele não tem direito. Por quê? Porque o testador está vivo. Pergunta que não quer calar. O pai contesta? O pai contesta? Não, o pai não contesta. Porque amor é deixar ir. Obsessão é deixar pessoas ficarem quando elas já foram. Bicho, ninguém fala nada comigo. Pensa comigo, o seu filho pedindo para você uma coisa, está dizendo: eu quero parte da minha herança e vou vazar. Certamente você colocaria ele na mesa e daria uma lição de moral, ou no mínimo argumentaria com ele. Sim ou não? Sim ou não? Na parábola o pai não faz nada disso. O que o pai faz? Dá para os dois. Até quem não pediu recebeu. Era para você ter dado glória. Quem está aí? Quem está na projeção hoje? Mariana! Cadê Mari? Dá uma glória aí, Mari. Glória. Mari, põe na tela Lucas 15, verso 11. Olha lá. Olha lá. Lucas 15, 11. Suene, lê para mim, por favor. Lucas 15. Vai, Mari. Logo. Vai. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. Continua. E o mais moço deles disse ao pai: pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele a repartiu por eles a fazenda. Ele deu a herança e repartiu entre os dois. Até quem não pediu recebeu. Dentro da igreja está cheio de gente que não pede, mas recebe. Ninguém fala nada, mas tudo bem. Ele pega a herança e dá para quem não pediu e dá para quem pediu. Só que tem um detalhe. Olha o verso 13. Lê para mim, por favor. 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para a terra. Então ele recebeu e ainda ficou alguns dias na casa do pai?
Você leu em algum momento nessa parábola o pai tentando argumentar nos dias que ele ficou lá para ele se arrepender? Não. Porque amor não é argumentar. O amor verdadeiro permite algumas pessoas passarem. Sabe o que a gente vai fazendo? A gente vai evitando pessoas passarem processo. E quando a gente evita as pessoas passarem processo, isso não é amor. Ninguém fala nada mesmo. O ano passado eu falei com vocês sobre Abraão, lembram? E eu li com vocês dizendo que o último dia de Abraão com Isaac foi 3 dias andando com ele. E quando chegou na terra de Moriá, ele vai subindo Moriá. E o texto diz que ele olha para o filho e diz assim: pega essas madeiras, põe no teu lombo. Se é o último momento do pai com o filho, por que ele não poupa o filho dessas madeiras? Porque pai de verdade, amor de verdade, não olha para o presente, olha para o futuro. No capítulo 26, quando Isaac vai desentulhar os poços, Abraão não está vivo. Mas o amor que o pai Abraão criou o seu filho, criou nele resiliência, resistência e poder de conquista. Grite bem alto: eu preciso. Mais alto: eu preciso entender. O filho vai embora, sim ou não? Isso é amor. Amor não é forçar pessoas a ficar. Amor é permitir que alguns que queiram ir vão. Não permita que pessoas fiquem na sua vida sem nenhuma relevância. Grite bem alto: eu preciso me amar. Ó, como psicopedagogo eu posso te dizer uma coisa no cunho de acompanhamento. O maior mal da atualidade, segundo Lacan, Freud e Jung, são pessoas mal resolvidas aqui. Pessoas mal resolvidas aqui, o elogio tira ele do propósito e a crítica tira ele do propósito. Porque o problema não é o elogio nem a crítica. O problema é onde? É ele, está mal resolvido. Agora, gente bem resolvida, nem elogio, nem crítica, nem perseguição, nem flor, nem pedrada. Ele disse: eu tenho um propósito, e esse propósito é com Deus Todo-Poderoso. Pegue na mão de alguém e diga para ele assim: esteja bem resolvido aí dentro. Eu vi um aleluia. Sabe o que uma pessoa bem resolvida? Bem resolvida? Na minha opinião, um dos melhores jogadores que ainda está em atualidade de futebol chama-se Cristiano Ronaldo. É engraçado. Todo jogo o Cristiano vai jogar, mesmo pelo atual time Al Nassr ou pela seleção portuguesa, a torcida rival sempre grita o quê? Messi. A rival grita Messi para provocá-lo. Em todo jogo o Cristiano Ronaldo joga, a torcida rival grita o nome do Messi para provocar ele, dizendo: você não é o melhor, é o Messi que é o melhor. Só que é engraçado, quando acaba o jogo ele sempre marcou 1, 2, 3 gols, mesmo com quase 40 anos de idade. A pergunta que não quer calar: como é que esse camarada consegue entrar em campo com 40 anos de idade e ser decisivo à sua seleção, ao seu time, mesmo todo mundo gritando, porque ele é bem resolvido aqui? Ninguém fala nada comigo. Grite bem alto: eu preciso ser bem resolvido. Ó, o que é uma pessoa bem resolvida? Eu estava falando na mesa hoje de manhã. Uma pessoa bem resolvida é alguém que entende que existe uma missão e um propósito. Grite bem alto: missão, propósito. Mais alto: missão, propósito. Missão é o processo, ok? Propósito é a visão que eu tenho e por isso me submeto a passar por esse processo. Quando eu tenho clareza aonde eu estou indo, para onde eu estou indo e o que eu quero, todo o processo é aceito por mim. Agora, quando eu não sei para onde eu estou indo, todo o processo que me dói mais vira um caos na minha vida. Quem é o atual técnico da seleção brasileira? Quem é que sabe? Carlos Ancelotti. Pergunta que não quer calar. Carlos Ancelotti entendeu que ele nunca vai ser o Neymar,
mas ele não é menos importante do que Neymar. Ele nunca vai entrar no campo para bater uma falta, bater um pênalti, mas ele está na beira do campo e ele comanda o Neymar. Ele não vai levantar a taça, mas ele vai escolher quem entra para jogar e ganhar a taça. Sabe qual é o problema? O problema está aqui, é que às vezes a gente vai saindo do propósito sem propósito, porque a gente não sabe para onde está indo. O filho pródigo pede a herança para fazer o quê? Ele quer ficar longe do pai e da casa. Ele não quer gastar. Só que sem herança ele descobre que o melhor lugar é onde? Na casa do pai. Então nunca foi sobre a herança, foi sobre a pessoa e o pai. Grite bem alto, a igreja. Mais alto, a igreja é um lugar de conexões. Conexões muito importantes. Romanos capítulo 12, verso 4 a 6. Põe na tela. E depois 16:1. A gente está falando sobre a igreja como organismo e organização. Vamos lá. Lê para mim, Sônia. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Vai. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Põe o capítulo 16, verso 1 agora. 16:1. Vamos lá. 16:1. Pode ler. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia. Nós estamos discorrendo sobre a igreja como organismo e organização. Repita comigo, organismo e organização. A igreja como organismo tem endereço? Não. E a igreja como organização? Fica em pé novamente. Qual das duas pernas é mais importante para você? As duas. Dos braços, quais são os mais importantes? Os dois. Mesmo ele utilizando mais o direito, ele não abre mão do esquerdo. Obrigado. Nós descobrimos isso ontem. É a igreja como organismo, igreja como organização. E há uma sintonia, um ecossistema. Grite bem alto, ecossistema. Ei, não existe edificação fora da igreja como organização. Você pode fazer parte de um organismo, mas se você não fizer parte da organização, você nunca será edificado. Porque a edificação vem em viver entre pessoas. A capacidade de viver com pessoas diferentes a você. Pós-modernidade, como diz Balmer, qual é a coisa que é mais importante, ou o ser que é mais importante hoje na atualidade? A maioria das pessoas chama o seu pet do melhor amigo. Sim ou não? Você, não sei se aqui é assim, mas lá no Brasil a gente está vivendo uma crise, principalmente em São Paulo. Todas as pessoas têm um pet, e o pet dele é meu melhor amigo, é o meu melhor amigo, é o meu melhor amigo. Pergunta que não quer calar. Eu vi num artigo norte-americano que algumas pessoas deixam a sua herança ao seu cão. Certamente você já viu isso aqui, sim ou não? Pergunta que não quer calar. Por que nós colocamos o cão como melhor amigo e nós não temos pessoas como melhor amigo? Simples. Porque o cão você tem na coleira. O cão você diz senta, senta. O cão você diz dá a pata, dá a pata. O cão é irracional e você é racional, você comanda. Você sabe por que você e eu não gostamos de relacionar com pessoas? Porque pessoas pensam como você. Então é sempre mais fácil se isolar. E a ideia do texto de Provérbios é assim: ferro com ferro se afia. Dá para repetir? É sobre isso. Os nossos relacionamentos como igreja, como organização local, faz uma espada cega virar afiada. Vou de novo. Faz uma espada cega ficar afiada para a glória do nome de Jesus. A igreja local gera responsabilidade, hombridade, ética, princípio. Essa é a missão da igreja local. Um dos mais brilhantes sociólogos, chamado Émile Durkheim. Émile Durkheim era um sociólogo francês ateu. Um dia disseram para Émile Durkheim: vamos tirar o ensino religioso das escolas. E disseram para Émile Durkheim: precisamos do seu apoio. Émile Durkheim disse assim: não sou adepto, deixe o ensino religioso nas escolas.
Perguntaram para Emir Durkheim: o senhor é ateu e como que o senhor apoia os ensinos religiosos? Apoia Deus? Ele disse: eu não acredito no Deus da igreja, mas acredito na missão da igreja. A igreja prega sobre moral, ética e caráter. A igreja local tem essa missão de conviver, de criar limite. Grite bem alto: limite. Sem igreja local não tem limite. São as nossas reuniões locais que a gente estabelece princípio. Grite bem alto: princípio. Princípio do quê? Olha lá o texto de Hebreus capítulo 10 verso 25. Vamos lá, barulho de folha de Bíblia. Hebreus 10, 25. Se já descobrimos que a igreja como organismo não tem endereço, mas a igreja como organização tem endereço, olha o que está escrito em Hebreus 10, 25. Põe na tela, por favor. Lê com força. Não deixando a nossa congregação. Para, não deixando o quê? Isso não está falando de organismo. Isso está falando do quê? E o problema está aqui. Está cheio de gente que não tem mais um endereço fixo para congregar. A igreja dele é virtual. O pastor dele é um blogueiro. Ixi. Pegando a mim, por quê? Porque ele não gosta de ser confrontado. Quando um culto fúnebre chegar na sua família, o blogueiro da internet não vai fazer o culto fúnebre. Quando você precisar de uma visita pastoral, não será o Adson que está lá na internet. Será o pastor, a equipe pastoral local. Isso se chama igreja como organização. Grite bem alto: organização. Continua a leitura, por favor. Não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Grite bem alto: costumes. Para você estabelecer um costume, você precisa de 21 dias. Quantos dias? Você já leu Hábitos, 21 dias para mudar um hábito? Já, sim ou não? Você sabe que neurologicamente, para você estabelecer um novo hábito, você precisa de uma consequência de pelo menos 21 dias. Quantos dias? Deu vontade de falar como eu não posso. Alguém que fica 21 dias sem congregar na igreja local, perdeu a importância de estar. A palavra costume aqui é uma palavra grega koiné, significa ethos. Grite bem alto: ethos. A palavra ethos é ética, belas artes. Ele está dizendo, como é costume de alguns. Alguns têm costume de deixar a congregação, outros têm um costume de frequentar a congregação. Por que Daniel venceu na Babilônia? Porque a oração para ele não era um ato. A oração para Daniel era um hábito, um costume. Ele estava acostumado. Quando assina um edito, ele vai para a casa dele, entra no quarto, fecha a porta, abre a janela em direção a Jerusalém. E o texto diz: e ele orava 3 vezes ao dia, como costumava fazer. Costume. Costume. Continua a leitura. Antes admoestando uns aos outros. Para, admoestais? Então, se eu faço parte da igreja como organismo, eu não admoesto uns aos outros, porque isso trata eu conectado em Cristo. Só que se eu faço parte de uma organização, eu preciso admoestar uns aos outros. Isso se revela o céu. Grite bem alto: o céu. Olha o que está escrito. Se não der glória agora, você vai ver. Isaías 6 está escrito assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O seu séquito enchia o templo. Havia serafins acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria os rostos, com 2 cobria os pés. E clamava uns para os outros. Ó, de novo. E clamava uns para os outros, dizendo: Kodesh, Kodesh, Kodesh Yahvé Sabaoth. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então a igreja como organização na terra é uma réplica de um culto angelical, onde os serafins não estão olhando para Deus, um está olhando para o outro e dizendo um para o outro, dizendo: você pode estar voando, pode estar aqui em cima, mas o único santo é aquele que está assentado no trono, que é todo poderoso, grandioso, tremendo. A igreja local e um ambiente saudável local vai nos colocando no nosso devido lugar. Você já leu João, capítulo de número 20?
precisa abrir não, só anota. João 20. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, os discípulos entraram no sepulcro, a saber, 2 chegaram na frente, João e Pedro. Quando eles chegam na porta do sepulcro, aonde já azera o corpo de Jesus, tem quantos anjos ali? Quem lembra? Quantos? Você lembra, pastor Fabrício, que tinha 2 anjos, e João, só João diz isso, o Senhor dá glória, só João vai dizer isso. Haviam 2 anjos, um sentado à cabeceira e outro aos pés. Por que João registra isso? Se congregar é um ambiente de organização, Deus está dizendo, no céu, cada um sabe seu lugar. E quando eu congrego na igreja local, a igreja local me instrui que cada um tem o seu lugar para a glória do nome dele. Se João está registrando que existe um anjo à cabeceira e outro aos pés, ele está dizendo, isso tem importância, cada um precisa entender a sua importância. Então não é sobre ser cabeça ou ser cauda, é sobre fazer parte do projeto divino de Deus. Uau! Nossa. Grite bem alto, organismo. Mais alto, organismo e organização. Não deixei a organização, está escrito ali. Só que eu só posso me tornar uma organização quando essa igreja, primeiro passo, ela nasceu como organismo em Jesus Cristo. Eu vi um aleluia. Continua a leitura para mim. Antes admoestando uns, vai, continua. E tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Que dia? Que dia? Arrebatamento. Vamos ver se a gente entende agora. A igreja é um organismo, que depois de um organismo ela se torna que essa organização me convida a viver uma vida de comunhão e congregar, sim ou não? E eu congregando, eu admoesto ele, ele me admoesta. A palavra admoestar é noutetel no grego. A palavra admoestar que aparece aí no grego koineu é noutetel, significa corrigir, redarquir, abraçar, empurrar, tá tudo no pacote. Então eu corrijo ele, ele me corrige, eu abraço ele, ele me abraça, eu impulsiono ele, ele me impulsiona. Por quê? A gente vai dizendo bem assim, ó, a gente precisa se alinhar. Por quê? Porque Jesus vai voltar. Aí ele diz bem assim, que dia? Eu não sei o dia, não sei a hora, mas a gente tem que continuar alinhado no propósito, porque Jesus está vindo buscar a tua igreja. Maranata! Ora vem, Senhor Jesus. Igreja como organismo, igreja como organização. Por isso que a igreja não pode ser tratada como uma empresa, ela não é uma franquia. Ela é uma organização que saiu de um organismo. Ela é uma organização que saiu de um. E com quantos começou mesmo? A gente descobriu. Olha, está na ponta da língua. 2. 3 anos, Jesus vai fazer uma limpa. Lembra que ontem a gente ouviu isso? E como é que ele fez a limpa? Pregando um sermão duro. Alguns discípulos foi sinônimo de ir embora. Para Pedro foi sinônimo do quê? De ficar. Para quem iremos nós? Só por tu tem palavra de vida eterna. Grite bem alto. Discípulo, multidão. Ei, multidão é aquela que aperta e oprime. Multidão só aperta e oprime. Discípulo não. Ele toca. Filho toca. Filha toca. A mulher do fluxo de sangue não fazia parte da multidão. Por isso que alguém diz assim, a multidão te aperta e te oprime. Só que Jesus diz assim, eu estou acostumado com eles. Eles vêm no domingo só pedir. Eles vêm no culto na semana só pedir. Eu estou acostumado com eles. Eles só me apertam e me oprimem. Mas tem alguém aqui que não me apertou nem me oprimiu. Quando tocou de mim saiu virtude. Aí ela se apresentou e disse assim, sou eu. Aí se não der glória agora, você vai. Jesus olhou para ela e disse assim, filha, vai em paz. Vai em paz. Vai em paz. Vai em paz. Grite bem alto. Organismo e organização. Beleza. Jesus vai estabelecer a igreja. Ela vai ser inaugurada em Atos capítulo 2. Ok, mas ele está construindo eclésia. Ele está construindo a ideia de igreja, porque a igreja vai ser inaugurada em Atos 2. Na semana que ele vai ser preso e morto, ele vai dar instruções. Grite bem alto, instruções.
A igreja tem endereço? Aquele momento tem endereço? Tem marca? CNPJ? Diretoria? Mas é um organismo. E ele está dizendo assim: senta aqui porque vai chegar o tempo agora da organização. E como será isso, Senhor? Jesus vem assim: vai na frente, procura um homem que tem um cântaro com água, segue ele. Lembra que eu disse semana passada? Lembra que eu disse ontem? Segue ele. Eu preciso de um cômodo na casa dele chamado de cenáculo. Vamos comer a ceia lá. Dos 12, Jesus escolheu 2, Pedro e João. Quem? Eles tinham que ir na frente para fazer o quê? Preparar o quê? Pergunta que não quer calar. Pedro já era o camarada que havia andado sobre as águas, sim ou não? A promessa de Pedro é: ele seria pescador de quê? Homens. João é conhecido como o discípulo quê? Amado. Se fazer a mesa e preparar a mesa fosse um serviço insignificante, Jesus pediria para André e Felipe. Só que os 2 camaradas, o Pedro que vai se tornar o pastor da organização, e o João que vai receber as cartas para as 7 organizações. Deu glória ainda não? O que Jesus está dizendo para eles é: vocês nunca vão entender a organização começando pelo púlpito e microfone. Vocês só vão entender a organização começando por mesa. E não é sentando, é o quê? Preparando. Fala comigo, pelo amor de Deus. Se você nunca preparou a mesa para ninguém, você não entendeu o que é organização que nasceu de um organismo. Porque esses 2 camaradas estão indo na frente preparar uma mesa. Grite bem alto: mesa. Para quem? Para quem? Não é só Jesus que vai sentar, não. Ele está indo preparar a mesa para quem? O Judas vai sentar. Porque a ideia de igreja é: não importa quem sente, a traição dele não muda minha missão no reino. De novo, o mau caratismo de Judas não muda minha missão no reino de Deus. Estão comigo, sim ou não? Porque não trata de sentimento, trata do quê? Mandamento. Amai o teu próximo como a ti mesmo. Quando eu me olho e percebo que eu sou uma desgraça e uma praga, eu consigo amar a segunda praga, que é o meu próximo. Ninguém falou nada comigo? Você achou que você era o santo e eu era a praga? Cara, quando eu me olho de manhã e percebo, cara, desgraçado, miserável, pobre, segue nu, eu não posso ser intolerante com o outro. Porque o mesmo Deus que me alcançou. Judas, eu não vou te tirar da mesa, senta aí. Não, você quer pão? Toma pão. Você quer uva? Toma uva. Desgraçado. Toma. Mas por que você não me manda embora? Porque é o mesmo lugar que você está sentado, um dia eu já estive. E Ele me deu a oportunidade. Você está tendo a maior oportunidade da tua vida, Judas. Aproveita a mesa, não é só para Jesus, a mesa também é para você. Porque a mesa não é para perfeitos, é para a gente que quer alcançar Cristo. Jesus vai olhar e eles vão na frente. Jesus vai instruir eles. Grite bem alto: instrução. Pergunta a mim, por que instrução? Vai. Porque até aquele exato momento é só um organismo, sim ou não? E a organização vai ser inaugurada em que capítulo? De que livro? Atos. Aí ele senta, manda fechar a porta do cenáculo e diz: sentem todos, vamos celebrar a Páscoa. Você sabe em que capítulo ele entra para celebrar a Páscoa ou a ceia? João capítulo de número 13. Você sabe em que capítulo ele sai da mesa da ceia? João capítulo 18. Isso mesmo. João 13 ele entra, fecha a porta e começa a instruir os discípulos. Ele vai ter 4 conversas difíceis. Quantas conversas difíceis? Quantas? Número 1, ele diz: tem alguém aqui nessa mesa que há de me trair. Mas ele não aponta quem é, ele diz: igreja é ambiente de traidores também. Mas a ceia continua.
Ninguém fala nada. Aí ele olha e diz assim: vocês estão brigando. Segundo assunto, vocês estão brigando quem é o maior no reino do céu. Se coloca no lugar, rapaz. No reino dos céus é o contrário. O maior serve o menor. Terceira conversa difícil. Ele olha na mesa e diz: Pedro, tu diz que me ama. Antes que o galo cante 3 vezes, tu há de me negar. Quarta conversa difícil, de João 13:18. Jesus olha e diz assim: agora não será um momento só de buquê de flores. Vocês têm espada? Alguém gritou de mim assim: eu tenho um. O outro disse: eu tenho outra. Pedro disse: eu tenho uma. O outro tem outra. Tem duas. Jesus disse: 2 é suficiente, porque depois da minha morte não será só rosas. Vocês deverão defender a igreja apologeticamente, entendendo que o reino de Deus estará sobre vocês. João 13 até João 18, Jesus vai tratar desses 4 assuntos. Aonde? Na ceia. Aonde? Então está mudando, agora não é mais um organismo, está virando uma. Porque só organizações a gente senta para tratar conversas difíceis. Você já sentou com a sua esposa, com seus filhos à mesa para conversas difíceis? Família. Porque aquilo é uma organização. Estão comigo, sim ou não? Não é possível que você chegue em casa como marido e diz assim: negócio é o seguinte, eu decidi mudar, prepara tudo. Não, você senta. Jesus está sentado, falando desses 4 problemas. E aí Jesus está dizendo para eles assim: ó, o negócio vai acontecer. Enquanto Jesus está falando, só Marcos vai estar escrito, só Marcos. O texto diz que Judas sai. Quem sai? Judas sai. Quando Judas sai, todo mundo acha que ele vai comprar pão. Quando ele fecha a porta do cenáculo, Jesus olha para os 11 e diz assim: vou cantar um hino. Só Marcos diz isso. O hino ali é artigo definido, Halel. É um Halel, grite bem alto, Halel. Halel, os salmos cantados dentro da Páscoa. Jesus começa a cantar. E quando Jesus começa a cantar, está falando dele, dizendo que ele vai passar. Depois que Jesus canta, ele pega os 11 e vai para onde? Para o Monte das Oliveiras, o Getsemane. Pergunta que não quer calar. Naquele dia, naquela noite, Jesus foi preso, levado à casa de Yosef bar Caifás. Depois da casa de Yosef bar Caifás, ele é levado à fortaleza de Antônia, onde Pilatos governava. Ele é julgado. Depois de julgado, 8 horas da manhã, ele é levado até o Gólgota, com parte da cruz, 30 quilos, patíbulo, só a parte horizontal. No meio do caminho, um Simão Cirineu é constrangido a levá-lo. São 600 metros, da fortaleza de Antônia até ao Gólgota. Jesus é crucificado 9 da manhã, segundo Marcos. Meio-dia, a trevas, 3 horas da tarde, Jesus abre a boca e grita: está consumado. Pai, a ti eu entrego o meu espírito. O véu do templo se rasga de alto a baixo. A igreja não está inaugurada ainda. Grite bem alto: a igreja não está inaugurada. Para onde os discípulos vão? Para onde os discípulos vão? Para onde? Os discípulos vão para casa. Eles não estão no cenáculo ainda. Estão todos numa casa, grite bem alto, numa casa. Você lembra que durante 40 dias Jesus fez 10 aparições? Quantas aparições? Em uma dessas, Jesus entrou na casa e Tomé não estava. Porque a pior coisa é quando a gente não está no dia marcado para um propósito. Quando Jesus apresenta no meio dos discípulos, Tomé não está. Jesus diz: Pai seja. Quando Jesus desaparece, quem entra pela porta? Tomé. Os discípulos assim: ele veio e você não estava na congregação. Ele veio e você não veio congregar. Aí Tomé disse bem assim: então eu vou atrás dele. Não vai não, fica aqui, porque o mesmo Deus que entrou aqui vai entrar novamente. Passada uma semana, Jesus se apresenta de novo na casa. Não é fora da casa, é dentro da casa. Quando Jesus se apresenta, Jesus olhou para Tomé e disse assim: Tomé, coloca o teu dedo aqui. Tomé disse: não preciso, Senhor. Os meus olhos viram. Só que a base da igreja não é sobre o que eu vejo, é sobre o que eu creio. Jesus olhou para Tomé e disse assim: você não entendeu ainda que o evangelho é mais do que ver, é caminhar sem ver. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Jesus olha para eles e diz assim: ficai em Jerusalém até que do alto sejai-vos revestido de poder. 40 dias, quantos dias? Quantas aparições? Vamos lá, quantos dias? Quantas aparições? Uma dessas aparições tem 2 discípulos.
indo embora. Estão indo embora antes da igreja ser inaugurada. Jesus decide entrar no caminho deles. E o que Jesus faz? Começa a conversar. Grite bem alto, conversar. E no meio da conversa eles não reconhecem Jesus. Uau. Não reconhecendo Jesus, o texto diz que quando Jesus se assenta à mesa, o que eles entregam na mão de Jesus? Um pão. E eles estão onde? Aonde? Igreja não começa num salão. Igreja não começa num prédio. Igreja começa onde? Em casa. Quando eles se assentam à mesa, dão um pão para Jesus, Jesus levanta para o alto e dá graça. Quando ele dá graça, as escamas dos olhos deles caíram. Eles disseram, só ele consegue ter uma graça dessa. Só ele consegue manifestar uma graça dessa. Aí um olha para o outro e diz assim, por isso que o nosso coração? Por isso o nosso coração? Então o coração voltou a arder. E eles voltaram para onde? Para onde? Jerusalém. A igreja vai ser inaugurada. E para a igreja ser inaugurada só pode participar da inauguração quem o coração está queimando. Congregar não é ambiente para gente que veio bater cartão obrigado. Congregar é um ambiente de gente fraca. Mas mesmo fraco o coração está queimando, dizendo, eu quero ele, eu quero ele, eu quero ele. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos mais alto que você pode. Feche os dois olhos. Pelo menos por 2 ou 3 segundos. Diga glória a Deus, diga aleluia. Porque essa tarde para a noite o nosso coração queimou. Em meio às nossas atividades, trabalho, demandas, conflitos, o nosso coração queimou a grau ponto dizendo, eu vou me encontrar não com a igreja, mas com Deus da igreja. Bendito seja o Deus da igreja. Escute, a igreja começou com quantos? Ela vai ser inaugurada com quantos? Atos 1, 14 e 15. Põe na tela, Mariana, por favor. Me vê um pouquinho de som desse microfone da Suene aqui para mim no retorno, por favor, só para me ter como referência. Vai. Todos estes Não, é com força, é aquela voz lá, vai. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Vai. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Para. A igreja começou com quantos? 3 anos depois, mesmo ele ressuscitando, o filho da viúva, o Lázaro, curando, exorcitando, fazendo tanta coisa. Quantos tem para a inauguração? Quantos tem para a inauguração? Quase 120. Nem 120 é. Pode ser 118. Estão comigo, sim ou não? Pessoal, tá claro isso aqui? Todo esse caminho que eu estou construindo com vocês, 3 anos depois de tanta coisa que Jesus fez, tinha que ter um estádio. Yes! Oh, glória! Tinha ou não? Era para ter um Maracanã lotado, esperando a descida do Espírito. Mas só quase 120. Por quê? Porque a igreja não é ambiente para gente empolgada. Fala nada comigo. Só Marcos vai escrever isso. E todos os estudiosos vão dizer que Marcos relata essa história porque possivelmente ele seja a pessoa da história. No capítulo 15 de Marcos, no meio do alvoroço, enquanto Jesus está sendo levado da casa de Yosef Bar Caifás à fortaleza de Antônia, aparece um jovem enrolado num quê, pessoal? Já viram esse texto, não? Abre lá, vai, Marcos, vamos lá, mostrar para vocês. Marcos, lá, rapidinho. No mesmo tom, Jack. Muda não. Marcos, capítulo de número 14, verso 50. No dia que Jesus é preso, olha o que acontece, 50, 51 e 52, vai. Então, deixando-os todos, fugiram. Então, quando Jesus foi preso, todos fugiram. Todos o quê? Continua.
E um jovem o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu, e lançaram-lhe as mãos. Vai! Mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Está cheio de gente na igreja que está como esse jovem, enrolado num lençol, esperando só uma oportunidade de largar tudo e fugir. Fala comigo, pelo amor de Deus. Você entendeu porque só tem quase 120? Porque a igreja não é ambiente para diversão, não é entretenimento, não é shopping, nem teatro. Igreja é um projeto divino de Deus. Por isso que na ceia Jesus olha para os 12 e diz assim: vou ensinar vocês o que é ser igreja. O Senhor vai dar aula de hermenêutica, exegese para nós, vai nos ensinar como mexer com o microfone, como subir na plataforma. Sim, vou ensinar. Aí Jesus dá um grito no cenáculo: trazer uma bacia, enche ela de água, traz uma toalha. Jesus pega a bacia, se ajoelha e começa a dizer: me dá o par de pé seu que eu vou ensinar o que é ser igreja. E ele começa a esfregar. Mas a nossa mente é a mente como a de Pedro, porque a gente acredita que ser igreja é tocar, pregar, ficar numa escala, porque isso embutiu na nossa cabeça. É a cabeça de Pedro: Senhor, o Senhor não vai fazer isso, o Senhor não é digno, não faça isso. Jesus olhou para ele e disse assim: se eu não lavar os pés, você não tem parte comigo. Pedro olhou e disse assim: melhor, Senhor, não lava só os pés, lava meus pés, minhas mãos. Se eu quiser, eu até mergulho aí, porque eu já entendi o que é ser igreja de Jesus. Ei, se lhe faltar plataforma, sobra bacia. Cada um tem um temperamento: sanguíneo, colérico, fleumático, melancólico. Eu sou melancólico. Não sou melancólico mesmo. Eu sou colérico. O sanguíneo, quando perde as estribeiras, ele fala sem pensar. O colérico não, ele é incisivo, mas sabe o que está falando, mas é muito incisivo. E às vezes eu recebi uma mensagem, pastor Fabrício, pastor Léo, no meu direct. Um desgraçado. O desgraçado é uma pessoa sem graça, entendeu? Ele mandou no meu direct escrito assim: meu sonho é pregar na cidade máfia. Eu li, fechei, abri de novo, fechei e disse. Aí escrevi para ele: é o que, menino? É o que? Ele disse: não, pastor, meu sonho é pregar na cidade de máfia, nesse púlpito e tal. Falei: só serve se você for pregar. Não serve se você for lavar uns pezinhos de alguém, não? Colocaram na nossa cabeça que igreja é o que eu faço. Mas igreja não é o que eu faço, é o que eu obedeço. Não é o que eu faço. Isso aqui não é ativismo, é missão. De novo, missão. Quantos tem para a inauguração? Depois de 3 anos, pastor Luiz, com Jesus. Quantos membros tem aqui? Nem precisa falar, você já está na frente da igreja de Jesus. Pessoal, o início da igreja de Jesus, na sua inauguração, não tinha tanta gente. Porque o que começa grande é monstro. Ele está dizendo: eu estou preparando a plataforma e o ecossistema para que a igreja entenda que se ela for um organismo, uma organização, as coisas vão acontecer para a glória do meu nome. Pergunta a mim: o que é a igreja? Pergunta a mim: o que é a igreja? Os quase 120 estão dentro de um cenáculo. Estão dentro de onde? No mesmo lugar aonde tomaram a ceia. É um ambiente da ceia que é o ambiente da busca do Espírito. Não é cada um na sua casa. Show de terno, fique em pé para mim, por favor. Show de terno e gravata. Isso, vai logo. Dê um glória que está engasgado. Isso, senta. Ele está olhando para mim. Eu gosto de gente que presta atenção em mim, cara. Igual a ela ontem. Presta atenção. Não é cada um na sua casa.
Estão todos? Atos 2, 1. Põe na tela. Vamos, batera. 2, 1. Atos 2, 1. Vai, Mariana. Cumprindo-se o dia de Não, lê de novo. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo Não, lugar. lê de novo, vai. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Olha a igreja começou com quantos? E em todos os 3 anos Jesus estava ensinando que igreja como organismo, que quer se tornar uma organização, não é cada um na sua casa, são todos eles juntos, clamando pelo mesmo Deus. Estavam todos reunidos no mesmo. Continua a leitura, vai, verso 2. Vai, Mariana. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa. Para, e encheu o quê? Toda a casa. Encheu o quê? Toda a casa. Encheu o quê? Toda a casa. Não encheu um templo, encheu uma casa que tem pessoas para serem cheias do Espírito Santo de Deus. Continua a leitura. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada Volta um o deles. 2, volta o 2. Volta o 2, finalzinho, volta o 2. Eles estavam todos na casa fazendo o quê? Em que estavam assentados. Então eles estão congregando como a gente está congregando essa semana toda. Yes. Porque essa semana a igreja não nos convidou para ficar em pé. Essa semana os pastores, a diretoria nos convidou para ser igreja de verdade. Igreja de verdade não é a gente em pé falando, não é a gente na frente, é a gente, músicos sentados, pastores sentados, crianças sentados. Porque quando a gente está sentado, a gente está dizendo: estou pronto para aprender. Estou pronto para aprender. Vou de novo. Estou pronto para aprender. Estou pronto para aprender. Levante a mão direita assim bem alto. Grite bem alto: Senhor Jesus, eu estou preparado para viver o melhor do céu. Bate pelo menos em 3 mãos, diz assim: o melhor do céu para você, o melhor do céu para você, o melhor do céu para você, o melhor do céu para você. Canta, Jack! Por ele que eu estou gastando a minha vida, Perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E ele virá, soberano em poder. Ele virá, o governo está nele. Vejam, ele traz consigo sua recompensa. e Ele virá, soberano em poder. ele virá. O governo está nele. Vejam, ele traz consigo sua recompensa. Estou preparando. Estou preparando o caminho, endireitando as veredas, Cada vez mais diminuindo. importa é isso, Senhor. Porque importa que ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar a sua sandália, e nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que ele virá. Levante as suas mãos, a igreja canta. Perdendo tudo, Dono! Só a igreja, levante as mãos e cante.
E ele virá, só a igreja. E ele virá. Ele virá. Ele virá, ele virá. Ele virá. Era macala choraba. Escute. Quase 120 estavam no cenáculo. Não foi do nada. A igreja não nasceu do nada. Não foi do nada. Foi de repente. Do nada não tem origem. De repente a gente não sabe o dia nem a hora, mas está preparado para viver isso. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, sentados. A criança orava, a mulher orava, o jovem orava, os apóstolos oravam, e era a mesma oração. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Continua, Jack. Vem, Espírito Santo. Mesmo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Não é um orando uma coisa, outro orando outra coisa. Não. São em 120 orando a mesma coisa. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem. Eles têm necessidade, mas estão dizendo: vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. De repente, o mesmo que pousou no Jordão sobre ele, vai descer sobre o cenáculo. Aí a Bíblia: e foram vistas línguas repartidas como de fogo, que começaram a pousar sobre os apóstolos, sobre as mulheres, sobre os jovens, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Grite bem alto. Igreja inaugurou. Está inaugurada ou não está? Mas ela passou 3 anos. Organização para virar 3 anos como organismo para virar uma organização. Em Atos 2, ali já tem uma organização preparada. Como é que eu sei disso? Porque antes de Jesus ir, ele deixou um pastor na organização. Capítulo 20 de João e 21. Os 40 dias, ele fez 10 aparições. Eu tenho 1 minuto para um intervalo. Uma dessas aparições, Jesus vai às margens do mar de Tiberíades. Quem é que está lá? Voltou para pescar? Pedrão. Enquanto Pedro está pescando a noite toda e não pegou nada, Jesus, glorificado e ressurreto, está na praia. A fogueira está acesa, o braseiro está aceso, o peixe está sobre o braseiro, o pão. Jesus olha e diz assim: ô Pedro. Ele não reconhece. Ele pegou fogo mesmo agora. Jesus olha para ele e diz assim: como é que está a coisa aí? Eles disseram: nada a noite toda, nada a noite toda. Lucas 5, quando Jesus entrou no barco de Pedro, Jesus levou ele para águas profundas. João 21, ele está nas margens, 200 metros. Lucas 5, Jesus está dentro do barco. João 21, Jesus está fora do barco. Lucas 5, Jesus diz: lança a rede para qualquer lado. João 21, Jesus diz: joga para o lado direito. Jesus está dizendo: no fundo, no raso, dentro, fora, direita ou esquerda, eu continuo sendo o mesmo Deus Todo-Poderoso. Pedrão mete a tarrafa. Quando ele joga, são 153 grandes peixes. Quem já foi a Israel sabe do que eu estou falando. O mar da Galileia, que é o mesmo mar de Tiberíades, tem 21 por 16, comprimento e largura. Existem pelo menos 153 espécies de peixes importantes. Flávio José, o grande historiador, vai dizer que naquele ambiente se fazia comércio. Jesus dá a oportunidade de Pedro pescar. Só que quando Pedro pesca, Pedro percebe que quem está lá
Não é qualquer um. É aquele que morreu e ressuscitou, Jesus Cristo. Pedro pula na água. Ele está seminu. Só que Jesus espera Pedro chegar. Quando Pedro chega, Jesus olha para ele e diz assim: eu preciso inaugurar a igreja, parafraseando, mas eu preciso de um líder. E eu te preparei para isso. Tu me amas. Tu sabes, Senhor, que eu gosto de ti. Agapaus-me, Pedro. Ele responde: Fileu, Senhor. Agapaus-me, Pedro. Fileu, Senhor. Pedro, tu me amas com amor incondicional. Tu sabe que eu gosto, Senhor. Pedro, tu me amas com amor incondicional. Tu sabes, Senhor, que eu não amo, eu só gosto. Eu só estou vivendo um conflito. Jesus abaixa o nível e diz assim: Fileu, Pedro. Ele diz: tu sabe que é fileu. Jesus olha para ele e diz assim: mesmo você gostando, apacenta as minhas ovelhas. Naquele dia, Jesus entregou o pastoreio da igreja a Pedro. A igreja deixou de ser um organismo e passou a ser uma organização. Sendo da glória, agora você vai ver. Quase 120 foram cheios do Espírito Santo. Eles saem do cenáculo. É semana de Páscoa. Eles estão falando em mistério, línguas estranhas. É replepleu do canaçúbia do revaciar. Alguém ora e diz assim: beberam, tomaram uma. Pedro diz assim: não tem ninguém aqui que bebeu nada não. Estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Aí Pedro, cheio do Espírito, como líder da organização, que é o organismo de Cristo, ele começa a pregar. Atos 2:39 a seguir. Põe na tela, Mariana. Lê, Suênia. Atos 2:39 a seguir. Vai! Põe logo. Atos 2:39. Bugou até o telão, o computador, tudo. Bugou tudo. Bugou. Vai! Porque a promessa vos diz: respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. 40! E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. 41! De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Lê de novo! E agregaram-se quase 3.000 almas. Lê de novo! E agregaram-se quase 3.000 almas. Eram 2. Quase 120 foram cheios. Mas agora Pedro cheio prega. Quase 3.000 almas se agregam à igreja de Cristo. A igreja é dele, por ele, para ele são todas as coisas. Terminei. Eram quantos? Foi inaugurado com quantos? E no dia da inauguração, quantos foram batizados? Menino do céu. Quando a gente entende que não é a organização que salva, mas quando eu vou nascer desse organismo que é Cristo, eu posso plantar, o outro rega, mas quem dá o crescimento? Porque a igreja de quem que é? Eu oro, passo pastor Léo. No intervalo eu quero continuar. Vai fazer todo sentido. Por que eu estou lendo nesses 3 dias Romanos 16:1? Ele vai dizer a que hora que ele vai chegar em Romanos 16:1. A segunda parte vai fazer sentido. Grite bem alto. A igreja é a manifestação do amor de Deus na terra. Grite bem alto. Organismo e organização. Eu vou contar até 3. A gente vai fazer uma coisa que toda igreja pentecostal faz. Faz não. Tem uma coisa que a gente não faz, é isso que eu vou pedir. Não é o hábito nosso. Só que ser igreja é fazer isso. O sermão nunca será mais importante do que a liturgia. O sermão nunca será mais importante do que as pessoas. Não adianta ter uma boa exegese, uma boa hermenêutica, uma boa teologia, se as pessoas não forem tratadas como missão do Evangelho. Das 7 igrejas, a primeira dela é a igreja de Éfeso. Tenho contra vocês que vocês
Fizeram o quê? Perderam? O problema deles não é sobre ortodoxia, é ortopraxia. Paulo está em Troade, terceiro andar. Está tendo um culto. Aonde é o culto? Quem lembra? Aonde é, pastor Barreto? Um cenáculo. Paulo está pregando e quem está sentado na janela? Eutico. Paulo está pregando com força. Ele cochila e cai do terceiro andar. O que acontece com ele? Paulo continuou o sermão? Continuou o sermão? O que é mais importante? O sermão ou a vida? Quando o seu sermão não se preocupa com vidas, é só um discurso político, moralista. Jesus olhou para a igreja que estava reunida e disse assim: espera um pouquinho, dá uma pausa. Ele desce, ele olha para o camarada e faz o que com o camarada que está morto? Quem lembra? Atos 19. Abraçando-o. Diz: fiquem tranquilos, a alma nele está. Igreja que prega e não abraça não é igreja. Paulo disse: vem cá, filho. Coloca o corpo dele perto dele e diz assim: fiquem tranquilos, a alma nele está. E ele ressuscita. Paulo pegou um menino com a igreja, primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, e voltou o sermão. E o sermão foi tão violento que foi até o outro dia. Eu vou contar até 3 e entrego o microfone para o nosso intervalo. O maior sinal de um avivamento de igreja não é o poder da glossolalia, não é revelação e profecia, nem a pregação. É o poder de abraçar. É a maior mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Eu conto até 3, você se levanta de onde você está e abraça pelo menos 3. Diga para ele assim: você faz parte da igreja de Cristo. Pastor, mas eu não gosto de abraço. O problema é seu. O problema é seu. Não, vou contar ainda. Calma, calma, calma. Estão comigo, sim ou não? Quando o filho pródigo voltou para casa, o que ele recebeu do pai? Antes do anel? Antes do anel. Antes da sandália? Antes da sandália. Antes da festa? O problema é que nós somos igreja que damos cesta básica, damos recursos, mas não damos abraço. Vai falar nada comigo? O anel, a roupa e a sandália é importante, mas a igreja não começa dando coisas. A igreja começa doando pessoas. Porque se as coisas não tiver, só a igreja tem pessoas. 1, 2, 2,5, 2,75, 2,83, 2,90, 2,95, 3. Passa isso.